Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículo 36. Mateus 26, 36. Que a tua palavra fale ao coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Socorro? Amém. Mateus 26, 36. Jesus no Getsemane, ou Getsemane, independente da palavra, vai dar a mesma coisa. Diz assim a palavra de Deus: então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsemane, e disse ao seu discípulo: sentai-vos aqui enquanto vou ali além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, faça de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu. E voltando para o seu discípulo, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se estes cálices não pode passar de mim sem eu beber, faça a sua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto do seu discípulo e disse: dorme agora e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. E levantai-vos, apartai, eis que chegando o que me traz. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas, porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes, dos anciões do povo. E o traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse eu prendei. E logo aproximando-se de Jesus, disse: te salvo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que vieste? Então, aproximando-se ele, lançaram a mão de Jesus e prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria a escritura que diz: assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíste como um salteador com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra a escritura dos profetas. Então todos os discípulos deixaram e fugiram. Palavra do Senhor. Peço que se sente em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, se eu fosse perguntar para você, como foi a passagem de Jesus? Como foi o sofrimento de Jesus? Qual foi o maior dor de Jesus? Talvez você
responder. Foi quando ele estava preso no palácio, ou quando ele estava no caminho do Calvário. Você poderia me responder. Você poderia me responder, foi quando ele foi pregado na cruz. Você também poderia me responder que um dos maiores sofrimentos foi todo aquele tempo que ele passou para morrer na cruz com todo o sofrimento, sendo esbofeteado. Não é isso? Se nós pararmos para analisar, nós vamos ver esse caminho. E está certo. Quando ele dá o brado, quando ele grita, sim ou não? Talvez para você, nós, quando paramos para dizer as dores de Cristo, o sofrimento de Cristo, né, nós olhamos diretamente para a cruz do Calvário. Mas eu tenho um recado para você. O sofrimento de Cristo não começou somente no Calvário. Aqui nós vamos ver de quinta para sexta, porque Jesus morre na sexta-feira. De quinta para sexta, Jesus, ele chega num lugar chamado Getsemane. Ele tinha passado, tinha ceado, já tinha comido, já tinha ceado com seus apóstolos. Isso na madrugada da noite de quinta-feira para sexta-feira. A Bíblia relata que então chegou Jesus com ele num lugar chamado Getsemane. Disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou além. O que você quer dizer com isso, irmão? O que é Getsemane, irmão? Getsemane era o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras, irmão, talvez você não saiba, aonde tinha a plantação de oliveira, que dava azeite, através das azeitonas que tinha ali, e era colhida. E segundo os estudos, irmão, aquele lugar tinha prensa. O que era uma prensa? Aonde eles botavam azeitona e ele ali era espremida para poder gerar o azeite. E nós entendemos, irmão, que o azeite, hoje na Bíblia, é o símbolo do Espírito Santo. O azeite é o símbolo do Espírito Santo, porque a Bíblia nos revela. Então, quando nós entendemos que ali havia uma prensa, e nós entendemos que Jesus chega naquele lugar, preste bem atenção, aguça o seu ouvido. Porque o que Deus botou no meu coração, eu quero compartilhar com você. Quando Jesus chega ali, irmão, mostra que o sofrimento de Jesus, ele não começou no Calvário. Não foi só aquela parte do Calvário. O sofrimento de Jesus, ele começa antes do Calvário. E no Getsemane, ali ele começa, ele chama os 11 discípulos. E quando ele chama os 11 discípulos, ele fala assim: eu vou orar. Eu vou orar. E ele fala aqui, ó. Ele diz assim: então chegou Jesus com eles, no caso, os 11, porque um já tinha se perdido. Chamado Getsemane, disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou além. Ele chama alguém para orar? Não, ele fala que ele vai além. Mas ele diz: mas levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O que acontece aqui, irmão? Quando Jesus, vamos pontuar cada passo aqui. Quando Jesus, ele sente, ele já começa a sentir a tristeza da cruz, do Calvário, o que ele vai passar, as dores dele. Porque se nós pontuamos corretamente, nós vamos olhar o Calvário de uma maneira, uma tristeza no Calvário e uma tristeza no Getsemane.
tinha que ser largado também no Getsemane pelos seus apóstolos. E eu sempre fiz essa pergunta a Deus. Por que, Senhor? Se ele já sabe que você vai passar já por um problema, por que tem que passar por um outro também? E aquilo sempre me corroeu o meu coração. E teve um belo dia que Deus falou no meu coração: Ramã, a cruz, o peso da cruz, é um peso que todo mundo vê, é público. Mas o Getsemane é um peso que ninguém vê, só quem está com ele. E Deus falou para mim no meu coração: o servo não é maior do que o seu. Então eu tenho uma resposta para você. Eu tenho uma resposta para você. Muitas das vezes, irmão, você vai passar pela mesma situação, pelos mesmos problemas. Aonde você vai passar? Pela angústia do Calvário, pela tristeza do Calvário, mas também você vai passar pela tristeza do Getsemane, pela angústia do Getsemane, pelo medo do Getsemane. Você vai passar também. Irmão, o que é a angústia e o sofrimento do Calvário? O sofrimento do Calvário, irmão, é simplesmente onde tinha a maioria das pessoas. Era uma festa da Páscoa, sim ou não? Festa da Páscoa. Estava reunindo milhões de pessoas naquele lugar. E o que quer dizer com isso? Todos viram o sofrimento dele. Todo mundo viu o que Jesus passou. Todo mundo via que a situação que ele estava. Mas no Getsemane, ele só viram o que estava perto dele. O que quer dizer isso, irmão? Quem são os nossos Calvários? Quem são os nossos Getsemane? Muitas das vezes é aquilo que as pessoas veem que você está passando. Muitas vezes você está doente, teu corpo transforma, teu cabelo cai, você fica doente, todo mundo mostra que você está doente. Sim ou não? É aquela pessoa, irmão, que o filho está dando problema na sua casa e vê a bagunça, a confusão. Todo mundo vê que muitas das vezes o marido que bebe, chega em casa e briga com todo mundo. Esse é o Calvário que todo mundo vê. Mas também tem aqueles que passam o Getsemane, que é só você que sabe, e aquelas pessoas que estão ao seu redor, o que você está passando. Sim ou não? Quantas vezes você chora, você se entristece, mas você só conta isso para algumas pessoas, ou até mesmo para ou até mesmo só para Deus. Está dando para entender isso aqui? Sim. Nós temos a mesma direção, irmão. É aquele momento que você vai para o teu trabalho e você fica pensando: como eu vou fazer isso, Senhor? Como eu vou resolver aquilo? Quantas das vezes você deita na sua cama e você vai dormir e não sabe o que fazer no outro dia? Esse é o Getsemane, irmão. Esse é o sofrimento que só alguns vê. Amém, igreja? Mas tem uma coisa, uma resposta para isso. Jesus encarou o Getsemane, ele encarou o Calvário, mas no domingo ele estava ressuscitado. O que dizer com isso, irmão? Se você quer viver milagre, se você quer viver a glória de Deus, você quer ter a graça de Deus, ressuscitar a tua vida, saúde, paz, alegria, então encara, lute o Getsemane, lute a prensa, porque ali é lugar de prensa, ali que sai o azeite, ali que vai mostrar quem você é de verdade. Dá para entender isso aqui? Sim ou não? Ali que vai mostrar quem é você. Porque vergonha para todo mundo ver, irmão, é fácil. Mas na cama chorando, não é não, irmão. É aquele dia que você está no culto, logo ao Senhor, está com uma alegria, mas quando você chega em casa, parece que as coisas subiram tudo de novo à tona. Não é isso? Esse é o Getsemane hoje, irmão. Mas
só quem vai passar por tudo isso e vai receber vitória é aquele que encara, aquele que luta, aquele que está firme, aquele que se mantém. Sim ou não? Mas o Getsemane também me dá algumas direção aqui. Me dá uma direção aqui muito clara. Porque o Getsemane me mostra aqui, irmão, uma grande coisa também. Uma grande lição de vida. Porque hoje, irmão, as pessoas têm se enrolado muito. Têm se enrolado demais. Aqui ele vai dizer aqui, ó. Porque no Getsemane é onde nós vamos entender quem nós podemos contar. Com quem nós podemos contar. Não é por qualquer um. Porque hoje nas redes sociais as pessoas botam tudo que é coisa. Aconteceu uma coisa, vai para a rede social. Ah, estou triste, vai para a rede social. Ah, estou não sei o que, vai para a rede social. Vai discutindo na rede social. Irmão, está errado? Não está errado usar a rede social. Está errado, meu. Para quem você está botando e expõe a tua vida. As pessoas não precisam ver a tua vida, saber da tua vida pelas redes sociais, por isso e por aquilo. Olha isso aqui, ó. Então chegou Jesus com ele num lugar chamado Getsemane e disse-lhe seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto vou além. Ele chegou com os 11. Aí o que ele diz? E levando consigo, olha bem, ele chegou com 11, mas levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu. Quem os 2 filhos de Zebedeu? Tiago e... Então ele levou Pedro, Tiago e João. O que quer dizer isso aqui? Ele chegou com 11, mas ele não falou para os 11 que ia orar. Ele fala para os 11 que vai orar, mas só para levar para a oração. Porque ele vai dizer, por que ele não poderia dizer? Ele vai dizer, começou a entristecer e angustiar-se muito. Então ele disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficar aqui e vigiai. O que ele está dizendo aqui? Ele levou 11, mas tu vê que ele vai marcar 3 partes. 11, 8 ficou, 3 subiu mais uma parte com ele para orar. Porque os 3 que ele podia contar. Para ouvir o quê? Que a alma dele estava angustiada, que a alma dele estava triste. O que eu aprendo aqui? Qual é a minha missão? Tem pessoas, irmão, que vai estar com você na oração, que vai estar com você junto contigo, mas tem outras que não vai estar. Ela pode estar no mesmo propósito, na mesma direção, mas nem todos vão poder ouvir que o teu coração está triste. Já viu aquela pessoa que você não pode falar porque vão dizer assim, tu não é cristão? Não, nós somos de Deus. Começa a te pôr na parede. Tem pessoas que é assim. Ué, mas não é? Você não é cristão? Está passando por isso por quê? Está passando por aquilo por quê? Aqui você vai descobrir. Então Jesus, ele pega e separa. Mas o que chama a atenção? Ele diz mais. E indo um pouco, olha só, ele falou isso com os 3. Mas ele, a Bíblia diz, Lucas vai dizer que ele deu um tiro de pedra. E vai dizer, indo um pouco adiante, postou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu. O que quer dizer aqui? Ele levou 3, mas ainda não deu um espaço. Porque uma oração que ele tinha que fazer, ele não podia fazer nem no meio dos 3, só tinha ele para fazer com. Deu para entender isso aqui? Tem coisas, meu irmão, na vida de cada um de nós, vocês vão dar uma grande lição. Tem coisas que você não tem que contar para ninguém. É só você e o Pai. Por quê? Porque eles podem não suportar. Podem não suportar. Mas não vai entender que vai ter coisa, irmão, que vai ser só você e o Pai, você não precisa falar para ninguém. Eu digo para você, em nome de Jesus, tem muitas coisas, irmão, que eu não conto para ninguém. Está no meu coração, é uma luta, é uma briga, é uma confusão. Dentro de mim. Eu tenho que me ajudar, Pai, se possível. Me ajuda. Eu preciso de ajuda, eu dependo de ti, Senhor. Eu não tenho onde recorrer, eu não tenho onde correr. Amém?
E quantas vezes você passa por alguma experiência na sua vida? Quantas vezes você passa por alguma experiência? Sim ou não? Mas isso aqui, vamos ser mais rápido aqui, porque a hora já está me sabotando. No versículo 40 disse: voltando para os seus discípulos, achou adormecido e disse: Pedro, então uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai, orai, porque não entraste em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. No 44, ele diz assim: voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam. Irmão, por 3 vezes Jesus voltou e falou com os seus discípulos. E eles estavam? Me ajuda aí. Eles estavam? Agora a pergunta é: por que quando no capítulo 5 de Lucas a Bíblia diz que eles passaram a noite toda pescando e não pegaram peixe, mas não dormiram? No capítulo 21 de João, a Bíblia diz que eles passam a noite toda pescando e não pegaram nenhum. Mas quando chega para orar, mas quando eles vêm, quando Jesus chama para orar, eles dormem. Você está dizendo aqui para nós, para mim, para você? Vai ter um gostinho de apresentação, vai por ele. O que quer dizer aqui? Para orar, dorme. Mas para fazer o que quer, fica acordado. Não é isso? Isso aqui é nosso, irmão. Quando Jesus chama para vamos orar, vamos para a igreja, vamos para o culto. Mas quando é para a gente fazer o que nós queremos, não tem cansaço, não tem dor, não tem preguiça. Consegue entender aqui? Irmão, hoje é o que menos as pessoas fazem é orar. Quando ora, é aquela oração. Aí você vai ver por que você passa por tentações. Aí você vai ver porque você passa por tribulações. Você vai ver que você passa por várias coisas. E não é vencedor dela. Você não consegue vencer o que está dentro de você. Você não consegue mudar o seu comportamento, a sua atitude, o seu coração, a sua mente, a sua alma. Porque lhe falta comunicação com Deus. Por isso que o teu coração vive, muitas das vezes, amargurado. Às vezes coisas que você não quer fazer, mas você pega e faz. Porque a força que está dentro de você é muito maior da força que vem de Deus. Sabe aquela palavra que você não quer falar e você fala? Aquela coisa que você não quer magoar e você magoa? Por que isso, irmão? Porque o que está fora está conduzindo a minha vida e o que está dentro está faltando. Sim ou não? A Bíblia diz que o que está dentro de mim é o que eu ponho para fora. O que está cheio dentro de mim, irmão? Se eu estiver cheio de angústia, revolta, ódio, eu vou pôr para fora. Por isso que você vai ver no trânsito, você vê o pessoal brigando, discutindo, matando, querendo brigar. Você vai ver na rua as pessoas, você vai ver no trabalho, você vai ver no colégio, em tudo que é lado, pessoas cheias de ódio, cheias de revolta. Porque a vida mundana está conduzindo essa pessoa na perdição. Ela só vê tristeza, é na sua casa, é com seus pais, é com a sua família, só tem problema. Ela vai carregar o quê? Mas lê a Bíblia, lê a palavra, que vai dizer para você aqui, tu é vencedor, tu é guerreiro, tu é ministro, tu é graça, tu é poder, tu é autoridade. Você vai ver que a graça de Deus está aqui sobre cada um de nós. A paz de Deus anda aqui, irmão. Por isso que você vai ter paz. Pode
pode te levar teu dinheiro, pode tirar tudo da tua conta, pode tirar teu emprego, pode tirar tua saúde, pode tirar o que for, mas você continua firme porque tu é crente. Jó tirou tudo dele, tirou dinheiro, tirou família, tirou tudo, mas continuou crente. Mas quando tira qualquer coisinha nossa, acabou. Quanta gente se perde por qualquer coisinha, um negocinho de nada, não pode falar uma palavra que acabou. Acabou o dia, acabou a noite, acabou tudo, e sai distribuindo para todo mundo. Lugar de 10 semanas é lugar de prensa, irmão. Eu poderia falar muito mais coisa, a hora já cobrou. Isso aqui é para cada um de nós, igreja. Ou tomando um rumo, ou tomando uma outra direção, ou viver sofrendo, triste, tratando as pessoas que nós que ama cada um de nós mal, tratando com ódio, com raiva, falando, brigando, discutindo, ainda achando que nós estamos certos. Não é isso? Falando mal de fulano e bertano. Irmão, nós somos a misericórdia de Cristo. Aqui nós entendemos que o que Jesus estava passando mostra para cada um de nós que nós também passamos. Mas no domingo vai ter um mover da pedra. Aonde ele vai sair de lá? Isso é para cada um de nós, igreja. É no domingo. Quando eu falo aqui no domingo, mas vai ser o domingo da tua vida, irmão. Mas quando você se mantém firme, você vai ver que o milagre de Deus vai acontecer. Vai acontecer. Se a gente não entender isso aqui, irmão, não entender isso aqui, nós estamos perdidos. Naquele tempo, vou contar bem rápido aqui, naquele tempo, igreja, quando os agricultores, eles olhavam as oliveiras, ele via assim, a carregada de oliveira. Naquele tempo, como até hoje, se você saber, o azeite verdadeiro é muito mais caro do que a azeitona. Hoje você compra azeitona, esses azeites aqui brasileiros não, porque é tudo sem vergonha. Mas o azeite verdadeiro, irmão, é caro. Então eles olhavam as oliveiras e falavam assim, ó, vai dar muito azeite. Porque a intenção era fazer azeite. O que eles faziam? Eles colhiam a azeitona para botar na prensa. Abusa os seus ouvidos. Para botar na prensa. Então eles acreditavam o quê? Que quando a prensa era um pilão que descia uma pedra e a cola amassava e ali saía azeite. Mas quando a azeitona era ruim, eles amassavam, mas não saía azeite, só saía polpa, só saía carne. Vai ter vegetação aqui. Irmão, quando você e eu passar na prensa, se a gente não estiver ligado com Deus, se a gente não tiver a direção de Deus, na hora de se impressionar, em vez de sair azeite, foi o que Deus falou para mim, só sai carne, igreja. Abacuque vai dizer que azeite da oliveira não minta. Eu entendi por causa disso. Ela mentiu, quando ela mentiu, porque a gente vê lá em Deuteronômio capítulo 28, que Jesus vai falar sobre, Deus vai falar sobre a questão que quando o povo de Israel vai entrar no lugar, vai ter oliveira, vai ter azeitona, mas não vai ter azeite. É porque o produto da oliveira mente. O que acontece? Em vez de ele achar que está saindo azeite, está saindo carne, está saindo polpa, e ele diz, o produto mentiu. Não sai azeite, só sai carne. O que quer dizer com isso, irmão? Quando Jesus passa por Getsemane, ao cavalo, o nome dele se chama Messias. Quer dizer Messias? O ungido. Sim ou não? Aqui me ensina uma grande coisa, irmão. E para a gente terminar. Que
Se ele passasse por aquilo dali e por toda essa situação, e ele não vencesse toda a situação, ele seria um falso Cristo. O ungido não seria verdadeiro. Então ele mostra aqui para cada um de nós que o nome dele, ungido, quer dizer o quê? Que ele vai passar por toda essa situação e toda etapa, mas vai ser vencedor. Isso mostra para cada um de nós, irmão, que você tem a unção de Deus. Você tem a unção. Você foi chamado por Deus, ungido por Deus. Por isso que você vence o Getsemane. Você vence a tua noite escura. Você vence os problemas e a situação. Por isso que tu está aqui. Amém, igreja? Nós passamos pelas mesmas direções, igreja, porque nós recebemos de Cristo. Por isso que muitas vezes você se entristece, você se magoa, você passa por isso e por aquilo. Mas uma coisa é certa, eu já falei uma vez aqui, uma noite pode durar, mas pela manhã a bonança vem. Né, irmão Luiz? Quantos Getsemane, quantos Calvário? Quem não pode contar um Calvário aqui? Quem não pode não contar um Getsemane aqui? Quantas situações você já passou? Quantas situações nós passamos? Mas nós continuamos aqui, igreja! E vamos seguir firme! Glória a Deus! Para terminar aqui, falta 10 minutos. Abre sua Bíblia aí. João 18. Para terminar. Poderia dizer mais. Lucas vai dizer, quando você vai abrir no 18 aí, Lucas vai dizer que os discípulos abandonaram Jesus, mas um anjo desceu do céu e confortou o coração de Cristo. Amém? Muitos podem te abandonar, igreja, mas vai ter sempre um amigo do céu, vai ter sempre uma providência do céu para a nossa vida. Amém, igreja? Vai dizer aqui no capítulo. Para a gente rapidinho aqui, 18. Amém? Rapidinho, ó. E tendo Jesus dito isso, versículo 1. E tendo Jesus dito isso, saiu com o seu discípulo para além do ribeiro de Cedrão, onde havia um horto, no qual ele entrou com o seu discípulo, é Getsemane, o horto. Porque lá é o lugar de prensa, como eu estava falando. E Judas, que traía, sabe, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com o seu discípulo. Tendo, pois, Judas recebido a corte dos oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, achotes, armas, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se-lhe e disse-lhe: a quem buscar? Responderam a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que extraía, estava também com eles. Quando lhe disse: sou eu, recuaram e caíram. O que quer dizer isso? Getsemane não é só lugar de sofrimento, não, mas também tem lugar de vitória. Olha isso aqui, irmão, me chamou a atenção, me fez lembrar. Versículo 3: e tendo Judas recebido a corte dos oficiais dos principais sacerdotes, fariseus, veio falar com ele, lanternas, achotes e armas. Olha bem aqui, lanternas para iluminar o Senhor, que ele diz: eu sou a luz. Como é que eles acham que iluminar a luz do mundo? É como? Eles foram prender com arma o Senhor dos Exércitos. Sim ou não? Foi uma multidão para salvar, para poder prender o Senhor da paz. Entender isso aqui? Eu estou aqui o tempo todo. Sim ou não? Mas isso aqui que me chama a atenção. Sabendo Jesus no versículo 4, sabendo Jesus todas essas coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse: a quem buscais? Responderam a Jesus, e Nazareno disse: Jesus, sou eu. E Judas, que traía, estava também com eles. Quando, pois, ele disse: sou eu, recuaram e caíram por... O que quer dizer isso aqui, irmão? O diabo, ele tentou mais uma vez. Você sabia que o diabo, ele tentou diversas vezes que Jesus não fosse na cruz? Diversas vezes ele tentou isso. Porque ele sabia que se Jesus fosse na cruz, eles estavam perdidos.
A última coisa, ele tentou matar Jesus de diversas maneiras. Ele tentou Jesus lá na tentação, né? Para que Jesus desistisse da cruz. Ele tentou jogar Jesus pela ribanceira, no ar, apedrejamento, mas em todos eles Jesus fugiu. Aqui foi a última tentação dele. Ele falou, de repente, quando ele vê os soldados, ele vai fugir. Mas quando ele vê o soldado, ele diz, quem vós buscais? E ele pergunta a Jesus, e ele diz, sou eu. Isso aqui é para nós. O que tem aqui, irmão? O que tem aqui para nós? O diabo pode armar a maior cilada na sua vida. Ele pode levantar um inferno contra a sua vida, irmão. Ele pode fazer o que for contra a sua vida. Presta bem atenção, irmão. Todo o controle, quando você tem direção de Deus, todo o controle da tua vida está na mão de Deus. Porque quando o diabo vai tentar e vai tentar buscar você, sabe quem entra no meio do caminho? Sabe quem entra no meio do caminho? Ele diz aqui, ó, sou eu. E quando ele diz sou eu, o que acontece? Olha o versículo, no 5. Respondeu-lhe a Jesus de Nazaré, disse-lhe Jesus, sou eu. E Judas que traiu também estava com eles. Quando, pois, ele diz, sou eu, recuaram. Amém, igreja? Irmão, tudo na nossa vida ela vai recuar. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo, que ele fugirá de nós. Amém, igreja? Ele vai ter que recuar, igreja. Ai, irmão, mas eu estou passando por isso. Vai ter que recuar. Irmão, a doença vai ter que recuar. O que o médico falou, vai ter que recuar. Mas ele diz mais. E caíram